Olá, professor, prazer. Meu nome é Gerson Ferreira. Eu vou estar começando a lecionar as lições com vocês. E hoje a gente vai falar da lição dos adolescentes, adolescentes vencedores, adolescentes da Bíblia. Hoje a gente vai falar da história do capítulo 8, que fala do jovem rei Josias. Então, como toda a história do Antigo Testamento, é sempre muito interessante e muito importante que você faça uma contextualização acerca dessa realidade. Por quê? Porque assim você vai fazer com que o adolescente, com as pessoas que estão te ouvindo, possam se inserir nessa realidade. A partir daí eles vão conseguir entender e conseguir participar dessa história, vislumbrar, visualizar todo aquele contexto, tudo aquilo que está acontecendo com uma intensidade muito mais próxima da realidade que aquelas pessoas que estavam simplesmente escutando, mas não sabem o que está se passando dentro daquele contexto. Também é importante ressaltar que quando a gente fala de um livro do Antigo Testamento, a gente tem uma certa dificuldade de aplicar isso se a gente não conseguir fazer uma contextualização prática desse assunto. Então, como os adolescentes eles têm uma mentalidade muito agitada, muitas coisas, eles vivem realidades muito diferentes daquele período da época, a princípio, é sempre importante trazer o contexto da história, trazer os elementos principais que fazem parte daquele momento, daquela passagem, daquele ponto que nós estamos conversando, para que assim a gente possa estar dando continuidade, trazendo um contexto prático para ele, para que ele possa ver como as lições e os ensinamentos, os princípios que são deixados por Josias, eles possam ser aplicados à vida real deles também, que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio enquanto professores, é trazer todas essas histórias, trazer os elementos e os ensinamentos desses heróis, desses jovens adolescentes, e estar trazendo isso diretamente para um contexto prático para eles. Então essa lição, ela vai falar basicamente do livro de 2 Reis, do capítulo 23, os versículos 1 ao 14, então ele vai narrar um pouco como o rei Josias, ele purificou o reino de Judá ali, como ele fez a reconstrução do ministério da casa do Senhor, como ele conseguiu destruir e se livrar de outras coisas que eram vistas com maus olhos pelo nosso Deus. Ele vai estar narrando essa história, mas ao longo da lição a gente vai falar tudo desde o começo, desde quando Josias foi nomeado rei, e falando um pouco também de toda essa história de Israel, a situação política, a gente vai estar caminhando, então, até o final da história do rei Josias. E com isso, a lição ela vai ter 3 objetivos principais. O primeiro é estimular o aluno a obedecer e a respeitar os princípios divinos. O 2, demonstrar que é possível alcançar testemunho perante Deus e os homens. E 3, conscientizar de que devemos fazer a diferença no mundo. Então, a gente vai estar trazendo então, a história de um jovem, de um rei que começou com 8 anos, e ele vai estar dentro de uma realidade, de um contexto muito difícil, muito fácil, onde ele poderia estar facilmente agindo como seus antepassados, como os reis anteriores, ou agindo como todos aqueles ao redor dele estavam acostumados a agir. Então, era muito fácil ele ficar inerte ou sem grandes destaques na sociedade, fazendo simplesmente aquilo que foi ensinado, reproduzindo os valores que foram passados para ele pelos seus antepassados. Mesmo que o reino estivesse vivendo um caos político, talvez uma criança um adolescente, pudesse não ter a dimensão real daquilo que estava acontecendo, mas através da história de Josias a gente vê que há uma necessidade de um posicionamento e de uma percepção acerca daquilo que está ao nosso redor. Nesse momento em que não há mais luz, é o momento mais necessário para que esse adolescente, para que nós que estamos ensinando, possamos colocar a mentalidade de que ele precisa trabalhar e desenvolver e que é no caos que há a oportunidade da luz fazer o efeito, entende? É esse o momento, esse é o espaço que ele vai ter para estar trabalhando, para estar desenvolvendo, para estar aplicando todos os conhecimentos que ele tem, todos os princípios que ele carrega. É nesse momento onde a gente consegue ver a necessidade do sal, de dar um verdadeiro sabor, de que a gente possa trazer a verdadeira essência, algo verdadeiro no meio de tudo isso que está se perdendo nessa sociedade caótica, nessa política toda conturbada. Então esse é o espaço que a gente tem que trazer, a mentalidade de que uma completa mudança de mente precisa ser aplicada nesses ambientes para que
o Senhor venha fazer presente de novo nesse lugar, para que ele venha ocupar o espaço que ele deve, o espaço que é devido. Isso vai acontecer através de toda essa construção, dessa contextualização dessa realidade, dessa mentalidade e desses princípios que vão ser passados através desse jovem. Essa lição ela vai abordar um episódio muito importante das Escrituras. Então ela vai abordar a história da vida de Josias e um dos principais fatos que tornam essa história interessante é que ele começou o seu reinado com apenas 8 anos de idade. Então ele começou muito jovem. Mas antes disso é necessário que a gente entenda o porquê que ele vai ser o rei do reino de Judá e não de Israel. Após o período de Salomão, então a gente vai ver ali que Salomão tinha uma alta carga de tributos e o povo já estava meio que muito tenso, pedindo para que eles baixassem toda aquela pressão. Então, quando Roboão reinava, ele era muito pressionado para que essa carga tributária fosse baixada. Então, assim, o povo, pressionado por tudo isso e essas coisas, o povo se rebelou e o reino foi dividido. Israel se divide, então agora existe Israel do norte e Judá do sul. Então a gente vai ter Roboão reinando sobre Judá, e as tribos que não se sujeitaram a isso, elas vão e instituam Jeroboão, que é um inimigo de Salomão, para que ele possa estar reinando Israel no reino do norte. O tempo passou, muitos reis vieram, passaram, e Salomão passou, Roboão passou, Jeroboão passou, e o reino de Israel ainda permanecia dividido e estava pouco a pouco se desestabilizando político e socialmente. Enquanto isso, em Judá, reis seguiam o trono e muitos deles implantaram cultos pagãos, deuses pagãos de outras realidades, e após tanta abominação, caos, maldade, então surge um jovem rei chamado Josias. Ele é intitulado rei, ele é filho de Amon, e a gente vai falar um pouquinho dele depois. E através disso, Josias fez uma reforma e liderou todo um avivamento no reino de Judá. A palavra vai dizer, Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou para um lado e nem para o outro. Então é muito importante trazer um elemento característico durante a aula e a construção de pensamento, você professor, que há coisas que são exclusivas de Josias, que são características dele. Não houve rei semelhante. Josias é descrito como o mais fiel e consagrado de todos os reis que já tinham reinado o povo de Deus. Ou seja, um jovem de 8 anos consegue, através de uma mentalidade, de uma vontade de conhecer, de obedecer, de levar a palavra de Deus a sério, consegue sim ser chamado de um rei mais fiel e consagrado a Deus do que o próprio Davi. Em termos de dedicação pessoal a Deus e fidelidade à sua palavra, Josias foi o maior de todos os reis. Então é importante destacar essa parte dos elementos que tornam característicos, porque essa mentalidade de ter um conhecimento exclusivo ou único faz com que as pessoas retenham mais atenção, que você consiga manter a concentração dos seus ouvintes por mais tempo. Sempre tratando a informação de forma única, ou saber o que eles sabem, o que eles não sabem, e trazer aquele quesinho de curiosidade para despertar o interesse, para chamar atenção novamente, sabe? De fazer essa aplicação ali do contexto e entender que todo esse processo de construção do Antigo Testamento, ele é muito rico, ele tem muita informação, mas ele precisa ser passado com cuidado para que ele não seja pesado, mas se usar os elementos corretos dessa história, desse Antigo Testamento, a gente consegue manter a atenção muito bem dos nossos jovens, nossos adolescentes. O segundo ponto, a gente vai estar falando de um jovem rei temente a Deus. As Escrituras contam que Josias foi um rei temente a Deus, que não se apartou dos caminhos do Senhor sob nenhuma circunstância. Ele reinou sobre Judá durante 31 anos. Ele foi filho de Amon. Quem foi Amon? Amon foi um rei, pai de Josias, que ele reinou durante 2 anos, mas ele foi um rei tão mau, mas tão mau, que os seus próprios servos conspiraram e o mataram. Então, a gente consegue observar que o contexto que Josias vivia não era um contexto agradável, não era um contexto favorável para que ele tivesse um conjunto de valores corretos, que tivesse princípios que correspondessem com o povo que era chamado de povo de Deus. A gente percebe que é um ambiente familiar bastante conturbado. Uma criança de 8 anos que tem seu pai assassinado pelos próprios servos porque era muito mal.
E juntamente com o povo de Josias, após esse processo que ele iniciou o reinado, ele foi realizando obras de reparação no templo do Senhor. Ele queimou estátuas, destruiu templos, ídolos, coisas. Ele foi fazendo uma limpeza, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judá, a fim de que o Senhor pudesse estar voltando a ocupar o verdadeiro espaço de centro dentro da realidade do povo de Judá. Então a gente consegue perceber que ele também restabeleceu e renovou um pacto com o Senhor, erguendo um altar de adoração ao único Deus de Israel. Ele vem, é importante ressaltar que Josias, vindo dessa linhagem totalmente conturbada, encontra um exemplar da Bíblia, um exemplar do Pentateuco. Ele usa essas palavras que estão ali, ele estuda, ele usa juntamente com o povo, ou seja, ele não fez isso sozinho. Então, além de um cara que carrega o princípio, que ele é proativo, que ele consegue ser percebido como um grande exemplo a ser seguido, também é um exemplo de coletivo aqui. Ele inspirou as pessoas, ele trouxe o povo junto para que ele pudesse estar trazendo de novo Deus como centro do reino de Judá, que ele pudesse estar estabelecendo novamente o templo. Assim como a gente também Josias viveu um período muito conturbado, os adolescentes de hoje eles também vivem períodos muito conturbados. Então, a maldade e a idolatria existiam nos tempos de lá, também existem nos tempos aqui. Então é sempre importante recontextualizar. Talvez não haja mais templos de Baal, talvez não haja mais templos da deusa Diana, mas existem outros templos agora, outros deuses que contêm toda a atenção desses adolescentes, contém a atenção, o tempo, a disposição, consomem tudo aquilo que eles têm para oferecer. Então é importante trazer isso aplicado e entender, trazer o peso do chamamento, que vamos assim dizer, de que a responsabilidade que nós temos. Nós vivemos num mundo caótico, nós vivemos uma sociedade caótica, política e socialmente falando, e todos nós, eu, você, professor, e a mentalidade que nós temos que levar ao adolescente também é de que nós precisamos entender o nosso chamado, que nós precisamos fazer a diferença e que a mocidade dele, que a nossa idade não deve ser uma desculpa. Nós somos indesculpáveis perante a nossa inércia de acordo com a nossa idade. Então é isso que Josias nos mostra, que o tempo de agir, que o tempo de fazer, isso é agora. Então a gente precisa trazer essa ideia muito contextualizada e aplicada para o adolescente, para que ele possa entender os espaços que ele vive, os espaços que ele faz parte. E é sempre importante usufruir de perguntas durante a aula para que eles possam estar usando esses questionamentos para se colocar na realidade. Quando você traz o contexto, ele consegue observar de longe. Então ele de longe entende aquilo que estava passando, mas quando você faz uma pergunta e o coloca para responder, ele tem que responder isso na perspectiva de estando dentro da história, de estando participante. Se você coloca isso ainda não só no contexto antigo, mas no contexto prático dele agora, você consegue prepará-lo e começar a moldar a mentalidade dele para que ele possa dar respostas como Josias respondeu, que é isso que nós queremos gerar, uma mentalidade como a mentalidade de Josias tinha. Então a gente só vai gerar isso através das perguntas, de colocar eles dentro da realidade, de mostrar que a oportunidade deles atuarem, deles serem relevantes, ela é concreta, ela existe e ela é por agora. Então é muito importante mostrar 2 pontos acerca da vida de Josias, que é a autoridade da Bíblia e que a Bíblia responde e supre todas as necessidades. É sempre importante conduzir o adolescente de uma forma que ele aprenda e seja direcionado a encontrar as respostas à luz da Bíblia. Que ele enxergue todas as realidades, todas as situações que estão ao redor dele no mundo a partir da Bíblia, a Bíblia como uma lupa. E que ele não enxergue a Bíblia a partir das coisas que acontecem no mundo. As coisas estão acontecendo assim, então é porque a Bíblia vai entender ela dessa forma. Não, ele tem que entender que os princípios, que os fundamentos de como ele vai enxergar o mundo tem que partir do livro sagrado, do livro da Bíblia. E que as respostas, não que a gente desmereça que você, professor, não vai ser um referencial, ou que o pastor não vai ser um referencial. Sim, você é e deve. Mas eles devem entender que o caminho de encontrar as respostas não é através das pessoas,
e sim através das Escrituras, que as pessoas podem nos auxiliar através das Escrituras a encontrar respostas para os nossos problemas de agora, mas a resposta vem e é da Escritura. Então a gente precisa reforçar isso nesse processo de aprendizado. E isso é uma meta nossa pessoal como professores, de que nós não somos aquele que detém as respostas, nós somos aqueles que conduzem as respostas, nós sabemos o caminho das respostas, nós sabemos aonde encontrar. E é essa mentalidade, é esse o caminho que nós vamos ensinar e conduzir junto com eles. Nós não vamos apontar o caminho das Escrituras para ele. Durante as nossas aulas, nós usamos a Bíblia, nós conduzimos, juntamente com a Bíblia, nós vamos conduzindo todos os períodos, todas as construções, todas as ideias que nós vamos fazer, sempre vão ser à luz da Bíblia. Então a gente vai trazendo eles junto dessa realidade de nós, a Bíblia e eles, encontrando respostas, encontrando soluções para problemas práticos e aplicáveis. E é sempre importante ressaltar que os adolescentes estão vivendo situações muito complicadas, de famílias desestabilizadas, de escolas com situações problemáticas, doutrinas muito densas que vão contra os seus princípios, e é necessário, você, professor, tenha um vínculo com ele, para que você possa entender quais são os dilemas, quais são as dificuldades, quais são os desafios que ele tem, e que assim você possa construir situações e conceitos aplicáveis de acordo com a realidade dele. Então, se você sabe que há um problema de um adolescente com depressão, então coloca a Bíblia como solução para o problema da depressão. Traga situações práticas e traga a resposta prática, para ensinar, para trazer essa mentalidade de perceber como a Bíblia é prática nos quesitos de trazer respostas e direcionamentos de qual é o caminho que eu devo seguir, como eu devo seguir, quais são os princípios, como eu devo me portar em diversas situações. Então, quais são os elementos que compõem a minha fé, quais são os elementos que me fundamentam, é tudo através das Escrituras. Então, a gente precisa estar sempre atento à realidade que cercam os nossos adolescentes, que cercam as pessoas que são os nossos ouvintes, para que a gente possa estar transmitindo o conhecimento da melhor maneira possível, sempre da maneira mais contextualizada possível. Quanto mais contextualizado for historicamente e quanto mais aplicado for no agora da realidade daqueles que os ouvem, maior vai ser a eficácia daquele ensinamento que vocês estão trazendo. Então sempre trazer contextos bem atuais, bem aplicáveis à realidade de quem está ouvindo vocês. No terceiro ponto nós vamos estar falando de purificando o altar, o avivamento. A palavra do Senhor vai dizer assim: no 8º ano do seu reinado, quando ainda bem moço, Josias começou a adorar a Deus do seu antepassado Davi, e 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes ídolos e as imagens de pedra e metal. Josias, depois de ter contato com a palavra do Senhor, do seu antepassado, isso gerou uma ação dentro do coração dele, e ele começou a fazer uma limpeza em todo o reino de Judá, atingindo Jerusalém, destruindo todos os postes ídolos, quebrou imagens, mandou retirar utensílios que pertenciam a Baal, exterminar tudo quanto era abominável ao coração do Senhor. E ainda mais, convocou todos os anciãos, sacerdotes, do menor ao maior, e fizeram um concerto perante Deus, estabeleceram um culto ao Senhor todos os dias para que não se desviassem. Então aqui a gente consegue observar alguns princípios, além disso, que Josias olhou a realidade dele, entendeu como ele podia atuar, e não só como ele podia atuar de forma prática. Quando ele estabeleceu o culto, ele estabeleceu um princípio de constância, um princípio onde ele vai conseguir manter esse ritmo. Então nós vamos estabelecer a casa do Senhor novamente, nós vamos estabelecer os ministérios, nós vamos estabelecer cultos ao Senhor dia após dia, para que nós possamos constantemente estar alimentando a nossa caminhada. Então é importante trazer essa mentalidade e construir esse princípio da constância de eu preciso o tempo inteiro observar a minha realidade, observar o espaço de atuação, mas eu preciso observar como eu me mantenho também. Não é só ir lá fazer momentaneamente. Era preciso que o povo desenvolvesse uma mentalidade. Era preciso que o povo estivesse trabalhando junto. Então ele foi lá e estabeleceu, junto com todo o povo, novamente o conceito da unidade, culto ao Senhor. Ele trouxe a unidade e colocou o Senhor como centro, para estabelecer isso, para que ele pudesse estar fazendo tudo isso.
Então, parte do princípio disso veio todo a partir das Escrituras. Josias leu os livros, ele colocou pessoas para que pudessem estar lendo dia após dia, ensinando, colocando. Então, essa parte do ensino, essa parte do aprendizado, ela é muito importante, porque não adianta eu explicar se eles não entenderem, eu preciso explicar de tal forma que eles entendam. E foi isso que foi feito, foi isso que gerou a mudança. Então, você, professor, se estiver aplicando seus conhecimentos, é sempre necessário estar atento às expressões faciais daqueles que estão te ouvindo. Por quê? Porque a partir dali vão surgir caras de dúvidas, caras de certeza, de concordância, e aí você vai saber se você vai estar aplicando uma linguagem adequada ou se de repente, se eles estiverem fazendo aquela cara de que eles não estão entendendo nada, você dá aquela pausa, muda a forma de expressar, explica novamente alguma coisa que não ficou clara, para que eles possam entender passo a passo tudo aquilo que está sendo construído a partir deles. A gente vai pegar a história de Josias, a gente vai destrinchando ao longo da nossa aula, e aí eu preciso que eles sempre inteiros estejam atentos, e eu preciso saber se eles estão entendendo, para que chegue lá no final, eles tenham entendido todo o percaminho do conhecimento que a gente trouxe aqui, tudo aquilo que a gente percorreu, tudo aquilo que a gente desenvolveu e trabalhou. Então sempre esteja atento àquilo que os seus ouvintes estão expressando sem dizer. Eles não vão muitas vezes dizer que eles não estão entendendo, talvez por vergonha. Mas você, como professor, pode estar atento ao que eles estão fazendo, ao que eles estão pensando, como eles estão reagindo durante a aula, para estar comunicando e ajustando essa linguagem para que eles possa ser o mais eficaz possível. O quarto ponto a gente vai falar é que Josias foi poupado do mal. Nesse tempo, em Jerusalém foi levantada uma profetisa chamada Hulda para anunciar da parte de Deus um triste fim, um final horrendo que viria sobre o povo de Judá. Mas embora a gente pode pensar, poxa, Josias fez tanta coisa, os adolescentes vão se questionar, Josias purificou toda Judá, toda Jerusalém, ele destruiu todos os deuses, poxa, Deus não perdoou? Deus perdoou o pecado, os corações arrependidos do povo. Mas a gente sempre tem que trazer a mentalidade de que os pecados vão trazer consequências. Então a gente precisa construir que Deus não é um Deus bobo na mentalidade deles, que eles simplesmente vão poder fazer tudo o que quiserem, de repente eles pedem desculpa e não existe mais nenhuma responsabilidade com isso. Com Josias a gente também aprende esse princípio, o princípio de lidarmos com as consequências das ações que nós fazemos. No caso de Israel, que pecou tão constantemente contra Deus, que chegou a um ponto que as consequências foram inevitáveis. Por mais que Josias fez tudo aquilo que fez, foi tão grande quanto foi, marcou a história, ele ainda assim não conseguiu. E não cabia a ele apagar todos os pecados, todas as coisas que o reino de Judá tinha cometido. Então eles precisavam enfrentar as consequências daquilo que eles fizeram. Então a gente precisa entender que mesmo assim, um princípio foi que ele foi poupado do mal. Josias era tão fiel, tão dedicado e obediente à palavra do Senhor, que o Senhor o livrou de ver o mal que viria sobre Judá. Isso foi devido à fidelidade a um coração quebrantado diante de Deus. E a palavra vai dizer assim, por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Logo após a morte de Josias, Judá seria invadida pelo Império Babilônico e seria escravizada mais uma vez ao longo da história por mais 70 anos. Então a gente consegue observar que a retidão ao Senhor, que a fidelidade, a obediência a Ele é um princípio para livrar o mal das nossas vidas, o mal sobre nós. E esse é mais um princípio muito importante que a gente pode aprender e aplicar. Que muitas dificuldades que a gente pode estar passando, que o adolescente pode estar passando, que até você, professor, pode estar passando, é porque talvez algumas coisas a gente não tenha sido tão fiel quanto deveria, ou a gente não teria sido tão entregue quanto deveria, ou tão obediente, ou não confiou tanto quanto deveria. A gente precisa trazer esse contexto prático para a realidade deles, de que se nós formos fiéis, se nós formos obedientes à palavra de Deus, sim, Ele é fiel para apartar do mal. Então a gente precisa trazer todos esses elementos que nos cercam a história de Josias, a realidade de cada adolescente. Então, como conclusão, a gente pode entender que Deus sempre vai requerer de nós, do povo, dos adolescentes, de todos nós que fazemos parte da comunidade cristã, que nós tenhamos obediência, temor e retidão. Então, tudo que a gente for fazer isso,
não é como se fosse um peso. A ideia é que nós temos que construir que a obediência, que a retidão, que o amor, que o temor, eles na verdade são respostas que nós damos ao amor de Deus sobre nós. E é isso que nós precisamos construir juntamente com eles. A ideia de que não foi inculcado um peso sobre Josias, sobre fazer a diferença. Josias escolheu fazer a diferença. Foi um convite, foi um chamado. A resposta de fazer a diferença na época de Josias foi uma resposta àquilo que Deus representava, aquilo que Deus era para o reino de Judá. Então isso é que precisa ser desenvolvido, que o nosso ato, o nosso posicionamento, nós termos cristãos relevantes nas nossas realidades, por mais pequenas que elas sejam, por mais novos que nós sejamos, é que isso é uma resposta ao amor de Deus. Isso torna tudo muito mais fácil, muito natural. Que não é um peso do eu preciso fazer isso porque ninguém faz, ou porque eu preciso fazer, senão ninguém vai fazer. Mas é a ideia de que eu vou fazer isso porque Deus me amou, porque Deus cuidou de mim, porque Deus fez alguma coisa. É uma resposta. Primeiro eu recebi para depois eu fazer. Primeiro eu recebo e depois eu dou. Essa é a mentalidade que precisa construir. Não que você vai fazer como Josias, porque você é mais velho que Josias, porque você é tão novo quanto Josias, e Josias foi muito relevante na sua ideia. A ideia não é trazer peso sobre o coração do adolescente, mas sim trazer a mentalidade de que o amor por tudo aquilo que Deus tem feito vai gerar as respostas no coração daquele adolescente e que vai fazer assim, com que desencadeie fatos sucessivos de um ministério saudável, de um crescimento saudável, de um cristão com amadurecimento saudável. Então a gente precisa trazer essa mentalidade, não de peso, mas de amor. Que nós não devemos trazer cobrança, mas esperança para a realidade que aquele adolescente está vivendo. Então, recapitulando toda a história, a gente consegue pegar que Josias foi um jovem rei, começou com 8 anos, viveu num núcleo familiar extremamente conturbado, e a gente consegue aprender aqui que o núcleo familiar, que a realidade que aquele adolescente está vivendo, não o torna isento de responder àquela realidade que ele está. Então, por mais que seja difícil tudo aquilo que ele está vivendo, ainda assim é possível que ele seja uma resposta para aquele local, para aquele ambiente. E cabe a nós inspirarmos e gerarmos nele a vontade e a sede de responder a isso com princípio, com temor, com fidelidade, com valores consistentes e com princípios relevantes. Ser alguém que vai fazer a diferença no ambiente que está, independente da idade, independente da realidade social e política que esse jovem vive, independente do peso que está sobre as costas dele, ele tem a oportunidade de responder ao amor de Deus, que é sim presente na vida dele, mesmo que ele não reconheça e que ele ainda não saiba. E a gente pode perceber também que todo esse avivamento que aconteceu no reino de Judá simplesmente foi pautado na leitura das Escrituras, na obediência das Escrituras. As Escrituras foram um elemento fundamental, foram e sempre serão de um verdadeiro avivamento. É essa vontade de conhecer a lei de Deus, conhecer as Escrituras, de obedecê-las. E isso vai gerando uma sede no nosso coração, e quando isso atinge uma comunidade, nós experimentamos um avivamento. Então é importante estabelecer dentro dessa aula que quanto mais eu souber de Deus, quanto mais eu conhecer as Escrituras, quanto mais eu obedecê-lo, amá-lo e ser fiel a Ele, temer a Ele, mais de Deus eu vou conhecer. Quanto mais eu vou vivendo dessa forma, com mais intensidade, as coisas que Deus tem feito vão se revelando para mim. Então, muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm dificuldade de saber como é que eu vou saber o que Deus tem para mim, quais são meus propósitos, como é que eu vou agir, como é que eu vou ser relevante, como é que eu vou fazer muitas coisas. Na verdade obedecer e conhecer a lei de Deus, conhecer as Escrituras. E através disso, esse Deus, que de início vai ser distante, porque nós não conhecemos, nós vamos vendo que Ele sempre se fez presente, que Ele é intensamente presente em todas as nossas vidas, que Ele nos preenche por completo. E à medida que nós vamos o conhecendo, nós vamos vendo quão grandioso Ele é, a gente começa a observar as oportunidades de ser relevantes. E que a oportunidade de ser relevante é agora, no meu espaço de agora. E eu começo a perceber quais são os contextos que eu consigo modificar, quais são os contextos que eu consigo aplicar. E é essa mentalidade que nós vamos levar para aqueles que estão nos escutando. E por fim, é sempre importante trazer conhecimentos práticos acerca de como essa lição pode ser aplicada já na hora. Então, elementos que deixem aquela dúvida no coração, aquela pergunta, que não vai ser uma pergunta que vai responder para você de imediato,
mas vai ser aquela pergunta que ele vai conseguir ficar pensando por algum momento, por um domingo, que ele vai passar a semana toda pensando nela. Então, como é que aplicar aquela pergunta retórica que a gente chama? Que a gente vai colocar uma mentalidade, construir uma mentalidade nova na mente desse adolescente. E a lição tem 3 perguntas ao final dela, que é: você almeja ser como o rei Josias e fazer a diferença em seu tempo? O que desejas fazer de grandioso na obra de Deus? O que você mais aprendeu com a história de Josias? Então ele sempre vai trazer essa ideia de construir, de colocar. Então, tenha liberdade também, professor, de colocar suas perguntas. Por exemplo, se você estivesse no contexto de Josias, como você teria começado a fazer essas coisas? Qual que é o desafio de Josias em relação à sua realidade? Como é que você acha que Josias reagiria dentro da realidade? Entende? Qual que é o princípio que Josias traz que é mais confrontador para você? Qual que você tem mais dificuldade? É ler as Escrituras, é conhecer as Escrituras, é obedecer a Deus, é ir aos cultos, é participar dos cultos, é estar em comunhão, em unidade? Permita que eles possam fazer essas perguntas para ver quais são as dificuldades dele. A partir do momento em que eles identificam as dificuldades, que eles verbalizam isso, que eles conseguem pensar disso, é que a gente consegue ter uma mentalidade trabalhável, que a gente consegue desenvolver. Poxa, agora eu sei, antes eu não sabia que eu não conseguia viver em comunidade, então agora eu preciso desenvolver isso. Ah, antes eu não sabia que eu tinha realmente dificuldade em ler as Escrituras, que eu não me dedicava com vontade. Então isso vai fazer com que eu comece a trabalhar e desenvolver todas essas metodologias, construir tudo isso que nós estamos fazendo. Então, use muito de perguntas. As perguntas vão trazer toda a contextualização que você precisa, toda a aplicação que você precisa e também, sim, todo o confronto necessário que precisa para gerar crescimento. Nós, professores, estamos aqui, sim, para ouvir, para aconselhar, para orientar, mas também para confrontar, colocar perguntas que vão gerar crescimento e desenvolvimento na vida desses adolescentes. Então, por hoje é isso. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa nós colocamos à disposição.